Sou André Mendes Moreira, advogado tributarista e professor de Direito Tributário. Estamos aqui no Saber Direito Responde, onde iremos, neste momento, responder às indagações dos telespectadores surgidas durante nosso curso de Direito Tributário, dúvidas essas enviadas por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira dúvida vem da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, do Wanderson Chagas. Qual é o conceito de tributo? Wanderson, o conceito de tributo está definido no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Reza o artigo 3º do CTN que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Não se paga tributo por meio de um acordo de vontades, mas sim porque se é obrigado a tanto. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, o tributo é devido em pecúnia, em valor monetário. Nunca poderá ser em um percentual, por exemplo, do rebanho de um determinado agricultor. Instituída em lei. Tributo é sempre instituído por lei. Lei em sentido formal e lei em sentido material. Que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não se presta a sancionar eventuais ilícitos cometidos pelo contribuinte. Por exemplo, se determinado contribuinte avança o sinal vermelho com o seu automóvel, ele não poderá sofrer uma tributação maior pelo IPVA em razão de ter agido com imprudência no trânsito. O tributo não se presta a apenar, a sancionar eventuais atos ilícitos. Atos ilícitos são puníveis com a aplicação de multas pelo Estado, mas nunca com a tributação, cujo objetivo é o de fazer derivar do patrimônio privado para o patrimônio público receitas que serão utilizadas em prol da coletividade. E, por fim, tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Em outras palavras, na cobrança do tributo, não há margem para qualquer juízo de oportunidade ou conveniência do fiscal. O fiscal age de forma vinculada. O lançamento, o ato de exigência do tributo, é um ato vinculado, como dispõe, inclusive, o próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional. Trata-se de pura e simples aplicação da lei ao caso concreto. A segunda pergunta de hoje vem do estado da Bahia, da cidade de Barreiras, foi enviada pelo Luiz Galvão. É possível a criação de tributos por medida provisória? Caro Luiz, a regra é: tributo se cria por lei, lei ordinária, lei em sentido formal e lei em sentido material. Alguns tributos, excepcionalmente, devem ser criados por lei complementar. São eles os empréstimos compulsórios, o imposto sobre grandes fortunas, os impostos e contribuições residuais de competência da União Federal. Estes tributos, criados por lei complementar, por uma razão óbvia, nunca poderão ser veiculados por medida provisória, porque existe uma vedação no próprio artigo 62 da Constituição da República para a utilização de medidas provisórias para fins de regulação de matérias afetas à lei complementar. Ou seja, se a matéria é sujeita à regulamentação por meio de lei complementar, ela não poderá, em hipótese alguma, ser tratada por medida provisória por expressa vedação constitucional. Contudo, vale salientar que, apesar de a regra ser a criação de tributo sempre por lei em sentido formal e material, lei ordinária, a jurisprudência de nossas cortes já se posicionou no sentido de que é possível, sim, a utilização de medidas provisórias para a instituição de tributos. Portanto, toda espécie de tributos pode ser, de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, instituída por medida provisória. No entanto, existe uma previsão específica no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição de 1988, de acordo com a qual, em matéria de impostos, caso estes venham a ser criados por medida provisória, a MP somente produzirá efeitos se for convertida em lei até
o último dia do exercício em que publicada. Ou seja, no caso de impostos, a medida provisória será utilizada para a criação desta modalidade de tributo, mas, para produzir efeitos no exercício subsequente no ano seguinte, deverá ser mandatoriamente convertida em lei até o último dia do exercício da sua publicação. Trata-se de uma garantia para os contribuintes, porém restrita, saliente-se, aos impostos. Nada impede, portanto, a utilização livre de medidas provisórias para a criação de contribuições sociais, para a criação de outras espécies de tributos, consoante a jurisprudência pacificada das Cortes Superiores. Um último adendo é importante. O parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição excepciona alguns impostos, regra, de acordo com a qual não se pode ter-se da medida provisória para instituição de tributo, salvo se convertida em lei no ano de sua publicação. São os impostos de importação, exportação, o IPI, o IOF e os impostos extraordinários de guerra, que a partir da data de publicação da MP já possuem plena vigência e eficácia, consoante determina a Constituição. Nossa terceira e última pergunta deste bloco vem do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria. Pode a lei tributária retroagir, exigindo tributo sobre fatos geradores ocorridos no passado? Quem pergunta é Rayane Minervini. Rayane, o princípio da irretroatividade em matéria tributária é um princípio de suma importância. É um princípio que evita a utilização da lei tributária para exigir do contribuinte valores sobre fatos praticados no passado. Entretanto, existem algumas exceções a esse princípio da irretroatividade em matéria tributária. Essas exceções estão positivadas no artigo 106 do Código Tributário Nacional. São elas, primeiro, quando a lei tributária for expressamente interpretativa. A interpretação carreada pelo próprio legislador é conhecida como interpretação autêntica. Muitas vezes a lei é obscura, muitas vezes a lei não é clara e se faz necessária, eventualmente, a edição de nova lei, a posteriori, para aclarar o sentido daquela primeira lei editada no passado. Ora, sendo assim, a lei interpretativa, desde que o seja tanto formal, ou seja, desde que ela seja expressamente, declaradamente interpretativa, quanto materialmente interpretativa, em outras palavras, desde que haja efetivamente um ponto a ser aclarado, e este ponto já não tenha sido, por exemplo, solucionado pelos tribunais, a quem compete, em primeira mão, efetivamente interpretar as leis, sendo a interpretação autêntica feita pelo legislador uma exceção à regra, desde que, portanto, haja uma verdadeira interpretação, esta lei tributária retroagirá, produzindo efeitos a partir do momento da publicação da lei interpretada. Afinal, esta lei já existia e teve seu conteúdo e alcance apenas aclarado pela lei interpretativa. A outra exceção refere-se à lei tributária que comina penalidades mais benéficas para o contribuinte. Muitas vezes, o contribuinte é sancionado pelo descumprimento de obrigações tributárias com a aplicação de multas. No caso de uma lei tributária superveniente reduzir esta multa ou mesmo extingui-la por deixar de considerar a conduta como ilícita, a lei tributária poderá retroagir tal qual a lei penal mais benéfica, beneficiando o contribuinte que praticou o ato ilícito no passado, não pagou a multa e terá agora esta multa reduzida ou então extinta. Voltaremos daqui a pouco com novas dúvidas dos telespectadores. Olá, sou André Mendes Moreira, advogado tributarista e professor de Direito Tributário. Estamos no Saber Direito Responde, no qual serão respondidas dúvidas enviadas por e-mail para saberdireito@stf.jus.br pelos telespectadores que assistiram ao nosso curso de Direito Tributário desta semana. Temos a primeira dúvida deste bloco, enviada da cidade de São Paulo, pela Charlene Moraes. O que é o princípio da não surpresa em matéria tributária?
Charlene, o princípio da não surpresa é um comando dirigido ao legislador para que ele, legislador tributário, não surpreenda o contribuinte com uma tributação repentina. O princípio da não surpresa é um princípio de acordo com o qual a tributação deve ser, dentro do possível, estável. Não deve haver nenhuma mudança repentina, brusca, que não dê ao contribuinte o tempo necessário para se programar para a nova realidade tributária. Corolários do princípio da não surpresa são os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual dispõe que, para a cobrança de um tributo em determinado exercício financeiro, sua lei de instituição deve ser publicada até o último dia do exercício financeiro anterior. No Brasil, vale sempre lembrar, o exercício financeiro coincide com o ano civil, consoante dispõe a Lei 4.320 de 1964. Sendo assim, para que um tributo seja cobrado em 2011, é fundamental que, até 31 de dezembro de 2010, tenha sido publicada sua lei de instituição. Do contrário, em atenção ao princípio da anterioridade anual, não será possível a cobrança desta exação em 2011. Já o princípio da anterioridade nonagesimal é um princípio cumulativo com o da anterioridade anual. Entre a data de publicação da lei e o início da cobrança da exação, deve haver um intervalo mínimo de 90 dias. Portanto, além da garantia da anterioridade anual, tem-se também a anterioridade nonagesimal, de acordo com a qual não haverá cobrança de tributo em menos de 90 dias contados da publicação da sua lei de instituição. Esses dois princípios atendem e dão eficácia ao grande princípio que é a não surpresa em matéria tributária. A outra dúvida vem de Sobradinho, aqui no Distrito Federal, do Darson Duarte. O que é o princípio da proteção da confiança do contribuinte? Darson, proteção da confiança do contribuinte é um princípio que tem sido cada vez mais discutido, mormente em razão da nossa jurisprudência, das mutações jurisprudenciais pelas quais o direito tributário tem passado. De fato, as normas provêm não apenas das leis, as normas provêm das orientações jurisprudenciais, das orientações pretorianas. Um contribuinte, quando planeja os seus negócios, ele analisa a legislação tributária com o intuito de cumpri-la e analisa também a interpretação da legislação feita pelos tribunais, especialmente pelos tribunais superiores. Muitas vezes, uma determinada interpretação que já vem sendo feita da mesma forma há décadas é modificada por nossos tribunais. A jurisprudência se modifica, a jurisprudência evolui para um lado ou para o outro, não importa, mas há modificações. Quando essas modificações agravam a situação do contribuinte, ou seja, quando a modificação jurisprudencial faz com que o valor devido pelo contribuinte a título de tributo se torne maior, tem-se um problema. Porque muitas vezes o contribuinte planejou suas atividades confiando em uma orientação jurisprudencial que vigorava na data da prática do fato gerador, orientação esta que se modifica em determinado ponto futuro no tempo. Ora, esta modificação tem sido aplicada de forma retroativa, alcançando aqueles fatos geradores praticados pelo contribuinte quando vigorava a orientação anterior. O argumento que se usa é de que, se o contribuinte não era parte no processo, ele não poderia se beneficiar desta eventual decisão que lhe era mais favorável. Porém, em sendo decisão reiterada dos tribunais superiores, trata-se de norma jurídica. Em sendo norma jurídica, trata-se de norma de observância obrigatória por todos. Por essa razão, é que se tem pugnado pela aplicação do princípio da proteção da confiança com o intuito que,
modificações da jurisprudência que agravem a situação do contribuinte sejam sempre aplicadas pro futuro, com efeitos prospectivos, de modo a evitar-se uma indesejada retroatividade da interpretação da norma tributária que agrave a situação do contribuinte. Próxima pergunta vem de Foz do Iguaçu, enviada por Viviane Pignata. Em que consiste a não cumulatividade tributária? Viviane, a não cumulatividade é um princípio constitucional aplicável ao IPI, ao ICMS e, desde a Emenda Constitucional 42 de 2003, às contribuições para o PIS e a COFINS. A não cumulatividade tributária é um instituto que foi criado na França na década de 50 por meio do Imposto sobre Valor Acrescido e implementado no Brasil ainda na década de 50. O Brasil foi o segundo país do mundo a implementar a não cumulatividade tributária e o primeiro a fazê-lo em nível estadual, por meio do então ICM, hoje ICMS. A não cumulatividade tributária objetiva a neutralidade fiscal. Por meio de um sistema de créditos e débitos, por meio do direito concedido ao contribuinte de abater do tributo devido o valor do tributo que incidiu em todas as suas aquisições tributadas, ou seja, o valor do tributo que incidiu nas aquisições de insumos, nas aquisições de bens destinados ao seu ativo imobilizado, tributo que foi pago pelos vendedores destas mercadorias ou pelos eventuais prestadores de serviços tributados. Todas essas aquisições, portanto, geram créditos. Créditos que são compensáveis, créditos que são abatidos do tributo devido pelo contribuinte em cada etapa. Esse mecanismo de créditos e débitos faz com que o tributo seja transferido juridicamente em cada etapa, desde o produtor, passando pelo intermediário, até o consumidor final, que nos tributos não cumulativos é chamado de contribuinte de fato, é aquele que deve arcar juridicamente com o ônus tributário da exação, com o ônus econômico da exação esta criada, portanto, para repercutir, para ser trasladada a cada etapa do ciclo de produção, sendo ao cabo suportada pelo contribuinte de fato, o real contribuinte das exações não cumulativas. Finalizando mais este bloco, voltaremos na sequência com mais dúvidas dos telespectadores. Curso de Direito Tributário, por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Primeira dúvida vem de Rio Verde, em Goiás, enviada pela Adriana Rocha. Qual a diferença entre taxas devidas pela prestação de serviços públicos e preços públicos cobrados pela prestação desses mesmos serviços? Boa pergunta, Adriana. A principal diferença entre as taxas devidas pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis e os preços públicos, eventualmente cobrados dos usuários de serviços públicos, está no fato de que as taxas são tributos e os preços públicos não. Preços públicos são tarifas. Consequência disso é que as taxas devem estar sempre previstas em lei. O tributo é ex lege, ao passo que o preço público exige acordo de vontade entre as partes. Portanto, para ser taxa, deve haver previsão legal, para ser preço público, deve haver previsão contratual. Entretanto, há uma outra característica que deve ser igualmente considerada para a diferenciação de ambos os institutos. É a compulsoriedade no pagamento da taxa, que não existe no pagamento do preço público. No caso das taxas, sendo tributo, a sua cobrança do contribuinte se dá de forma compulsória, podendo ser cobrada, inclusive, pela mera disponibilização do serviço ao contribuinte, pela dita prestação em potencial do serviço público específico e divisível. Já no caso dos preços públicos, não há compulsoriedade na utilização dos serviços públicos por eles remunerados. O contribuinte, se e quando desejar, firmará um contrato com a empresa prestadora do serviço público e pagará os valores devidos
pela sua efetiva prestação. Portanto, resumindo as diferenças, no caso das taxas, temos tributo previsto em lei de caráter compulsório. A cobrança é mandatória, não pode o contribuinte se esquivar do seu pagamento caso exista lei instituindo, mesmo que o serviço esteja apenas à disposição e não seja efetivamente utilizado pelo pagante. Ao passo que nos preços públicos temos acordo de vontades, contrato, não compulsoriedade. O contribuinte pode, se e quando quiser, valer-se do serviço público remunerado pelo preço público. Segunda dúvida é enviada por Renata Duarte Vieira, de Santo André, São Paulo. Considerando a realidade de cada tributo não cumulativo no Brasil, existe diferença entre o conteúdo e alcance da não cumulatividade em cada um deles? Renata, sim, existe diferença. A não cumulatividade aplicada ao IPI e ao ICMS é aquela não cumulatividade em sentido estrito. É a não cumulatividade clássica existente nos impostos sobre valor acrescido em todo o mundo. Trata-se do sistema de créditos e débitos aplicado a tributos que gravam operação de circulação de riqueza, operação de venda de bens, operações ou prestações de serviço a usuários determinados. Portanto, nesses tributos, a não cumulatividade opera seus plenos efeitos, tornando o IPI e o ICMS tributos indiretos, tributos plurifásicos, não cumulativos e, por esta razão, tributos sobre o consumo. Já no caso das contribuições para o PIS e da COFINS, o que se tem é a aplicação do Instituto da Não Cumulatividade a tributos cujo fato gerador não envolve necessariamente um negócio jurídico praticado entre duas partes para transferir a propriedade de um bem ou para prestar um serviço ao tomador. No caso do PIS e da COFINS, o que se tem é um fato gerador estanque. Auferimento de receita é tributado e ponto final. A não cumulatividade aplicada, portanto, não produz seus efeitos clássicos, tornando o tributo indireto, tornando o tributo sobre o consumo e atraindo o artigo 166 do CPM, ao contrário do que ocorre no ICMS e no IPI. Outra importante diferença reside no direito ao crédito sobre os insumos adquiridos pelos contribuintes do IPI, do ICMS e do PIS/COFINS. A lógica da não cumulatividade pressupõe de insumos e bens para o ativo imobilizado e débito sobre a venda de serviços e venda de mercadorias. No caso do IPI, sendo o tributo devido eminentemente pelas indústrias, os insumos devem ser pesquisados, devem ser perquiridos na realidade industrial. Já no caso do ICMS, em que são contribuintes não somente industriais, mas também comerciantes e prestadores de serviço de transporte e comunicação, deve-se olhar para o insumo existente na indústria, para o insumo existente no comércio e para os insumos necessários à prestação do serviço de comunicação e de transporte. No caso do PIS e da COFINS, a realidade é mais ampla ainda. O tributo incide sobre receita. Logo, consoante recente orientação do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, toda e qualquer despesa necessária à realização do objeto social da empresa, toda e qualquer despesa necessária a permitir-se o auferimento de receitas, gerará necessariamente créditos compensáveis do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. Eu sou André Mendes Moreira, advogado tributarista e professor de Direito Tributário. Essas foram as dúvidas enviadas pelos alunos do curso televisionado pelo programa Saber Direito, por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado, até logo.